E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Qual é o seu propósito? Vou melhorar essa pergunta. Por que você veio hoje? Muitos irão falar, eu nasci para ser um grande pregador, eu nasci para discipular grandes pessoas, eu nasci para ser um avivalista, enfim, vai ter uma série de respostas. Mas quantos de vocês podem dizer que estão passando pelo deserto? O que é deserto para você? Vamos aprender um pouco sobre o que é deserto? Lucas 4, versículo 1 em diante. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Vamos dar um pause aí. A primeira coisa que o diabo vai fazer na sua vida é provar a tua identidade. Veja bem, agora muitos de vocês estão pensando, ele vai pregar sobre Jesus ser tentado no deserto, que coisa infantil, né? Que coisa básica. Mas Deus quer te levar ao deserto, sabe por quê? Você sabe por que uma pessoa é levada ao deserto? Ele te leva ao deserto para falar com você. Porque imagine, irmãos, no deserto não existe ninguém, é só você e Deus. Então ele tem que te levar ao deserto, porque ele quer falar contigo. Você já parou para pensar nisso? Se a gente parasse para pensar no deserto, sem reclamar, a gente entenderia que Jesus quer ter um tete-a-tete conosco. Mas o teu primeiro pensamento é que Jesus vai te fazer sofrer num deserto, para que você seja aprovado em algo. Não, Jesus te leva ao deserto, sim, para ser provado, para várias outras coisas. Mas Ele está te levando porque Ele quer ter um tempo contigo. Rubem, mas a palavra está dizendo que o diabo tentou. E tentou mesmo. Mas Jesus já sabia que era filho de Deus. Então por que o diabo iria tentá-lo na identidade? Muitos aqui não compreendem a sua própria identidade. Por isso eu fiz a primeira pergunta: qual é o seu propósito? Por que você veio aqui esta noite? Este é um local de adoração a Deus, onde você pode ficar à vontade com Ele. Então imaginem que o teu deserto é aqui, em que Deus te trouxe até aqui, essa noite, para te provar. Mas o que Ele quer provar para você? A sua identidade. Será que você já identificou que você realmente é filho? Porque Deus tem muitos filhos, mas poucos sabem quem é o Pai. Poucos filhos sabem quem é o Pai. Aonde você está colocando a sua identidade, querido? Eu não sou um grande pregador ou algo assim, mas de uma coisa eu sei, que eu sou filho. Eu tenho convicção que sou filho de Deus. E quando a gente faz essa pergunta, qual é o seu propósito, por que você está aqui, você deveria fazer essa pergunta todo santo dia. Quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para a sua faculdade. Porque o diabo ele pode se transfigurar de várias pessoas na sua vida, né? A gente já sabe disso. Ele pode usar o teu chefe, usar os teus pais, sei lá, família, só para provar a tua identidade. E às vezes você está no deserto, mas nem sabe que está no deserto, ou melhor, não valoriza o seu próprio deserto, que é nele que você vai crescer. No deserto, geralmente não tem água para beber. No deserto, geralmente não tem comida. Agora me explica, por que Deus vai te levar ao deserto? Versículo 4. Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Aqui o diabo está te oferecendo várias coisas, assim como no deserto se ganha várias coisas. Mas quando nós não temos identidade, não sabemos identificar o deserto e muito menos quem é o diabo na nossa vida. Agora, você está aí sentado num banco, pensando: o que eu estou fazendo aqui? Até que ponto você sabe esperar Deus te levar a um deserto? Até que ponto você está disposto a ir a um deserto com Deus? Porque tem isso também, muitas pessoas não aceitam ir ao deserto. Até que ponto? Porque uma coisa é ir ao deserto e não fazer nada, outra coisa é ir ao deserto e ser tentado por alguma coisa. Às vezes você é tentado no seu próprio eu, porque você não identifica quem você realmente é, porque você não sabe o seu propósito em Deus. Às vezes você pode identificar a sua profissão: eu vou ser advogado, eu vou ser médico. Beleza, identificou sua profissão. Mas quem você é em Deus, querido? Será que Deus programou que você fosse isso? Ou na hora que Ele ia te levar ao deserto, você disse: não, eu estou muito bem. Eu estou indo à igreja todo final de semana, eu estou muito bem, eu recebo muito de Deus. Queridos, não confundam emoções com manifestação do Espírito Santo. Porque uma coisa é você chorar escutando um bom louvor, outra coisa é você chorar na presença de Deus por causa do Espírito Santo. Às vezes você está aqui ferido por alguma coisa que você está passando, que foi onde todos levantaram a mão, praticamente. E aí você está a ponto de uma colisão. Quando dois automóveis colidem em alta velocidade, não sobra quase nada para contar a história. Concorda comigo? A mesma coisa é você lutando contra o Espírito Santo, meu amigo. Quando você luta com ele, não sobra quase nada de você. Porque não existe luta contra o Espírito Santo. Existe sim a entrega do teu coração. Aí eu te pergunto: onde está o teu coração, querido? Será que agora, nesse exato momento, você está olhando para o seu relógio para ver que horas vai acabar essa reunião? Até onde? Deus pode ir com você. Porque Deus nos deu livre-arbítrio e Ele não vai interferir nisso. Acredite. Deus não vai te forçar a nada. Agora, o deserto que você quer ir, às vezes é Dubai. Às vezes você quer ir para Dubai, né? É um deserto lindo. Não. A gente não tem que escolher um deserto bonito. A gente tem que escolher o deserto que Deus escolheu para nós. E uma coisa é ser provado por Deus para te exaltar, porque é isso que Deus faz. O ouro, para brilhar, ele tem que passar pelo fogo. Então, quanto mais alta a temperatura do fogo, mais o ouro vai brilhar. E é isso que Deus quer fazer em você. Ele vai te botar em altas temperaturas, em que você vai queimar na presença de Deus. Mas você diz: não, é muita dor. Imaginem um médico fazer uma cirurgia e o paciente não estar anestesiado. E ele ter que abrir o peito e tirar aquele tumor. Às vezes, não entendemos as coisas de Deus, porque são loucas para nós. Às vezes não entendemos que Deus quer mexer em nossas feridas para sará-las. Mas para isso Ele tem que fazer cirurgia, sem anestesia. E quando você não entrega o seu coração, não tem como Deus te levar ao deserto para fazer você ser exaltado como Ele quer.
Então nunca você vai conseguir descobrir o seu propósito porque você não se deixa trabalhar por Deus. A tua mente não vai ser renovada, não vai existir uma metanoia, porque nós fugimos do deserto. Primeira coisa que vai ser a tua barreira é a tua própria identidade. Deus está querendo te dar um RG do reino. E você ainda não entendeu que o RG do reino é de graça, foi pela graça e não pode ser cobrado. E o Espírito Santo só quer uma coisa de você: gratidão. Às vezes você está no seu trabalho, na sua faculdade, e não existe gratidão, porque você tem vergonha de apresentar Jesus às pessoas. Ah, mas eu apresento Jesus, é tranquilo. Será, irmão? Será que se hoje Jesus estivesse aqui agora, segurando esse microfone, ele ia se alegrar de você? Porque sem fé não tem como agradar a Deus. Versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, versículo 8, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Quando você é questionado por princípios, não tenha medo, porque Deus quer te exaltar. Se você tem um princípio de não mentir, não minta. Mesmo que tudo dê errado, não minta, porque Deus vai te aprovar. Porque Deus quer o melhor para os filhos. Mas sabe o que acontece? Nós não descobrimos a nossa identidade de filhos. E aí o deserto é muito duro. Você sempre vai pensar nos obstáculos do deserto. E nunca que é Deus que está te levando ao deserto. Pense comigo, filho. Você nunca vai imaginar que Deus está contigo no deserto. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito levou ao deserto, mas não diz que ele saiu e deixou ele lá sozinho. Você se preocupa com os seus problemas, com as tribulações da sua família. Ah, porque minha mãe me xingou, minha mãe não é crente, meu pai não é crente. E daí, irmão? Sabe o que está na hora de acontecer? Você ser o crente. Mas isso só vai acontecer quando você se tornar o exemplo que Jesus foi. Eu não estou dizendo para você ser perfeito, simplesmente seguir os passos dele. Porque a Bíblia diz em Mateus 7:1, você pode ler depois: não julgueis para que não sejais julgados da mesma forma. E o que você faz quando entra por aquela porta, talvez é olhar para o irmão e dizer: ui, que isso? Tá desse jeito? Qual é o teu olhar de acusação, filho? Ninguém está vendo, está tranquilo, mas Deus está vendo o seu coração, porque Ele te conhece no íntimo. Eu não vou conhecer, a pessoa que está do seu lado não vai conhecer, mas tudo que a gente sabe é que Deus te conhece no íntimo. E Ele sabe quando você olhou para o lado, julgando alguém. E aí, como que Ele pode ter a intenção de te levar ao deserto e te colocar num cume do monte, sendo que você infringe os princípios básicos de ser um filho de Deus? Versículo 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O que ele está fazendo de novo, cara? É a tua identidade. O diabo vai questionar a tua identidade. Escute. Mas sabe quem mais além do diabo questiona a tua própria identidade? Sabe? Você. Eu. Todos nós estamos como espectadores num show. Esperando o mover acontecer e só olhando e aplaudindo. Sabe por quê? Porque não descobrimos o nosso propósito. Você sai daqui, vai para casa e vive uma vida normal, sendo que a nossa vida tem que ser sobrenatural. Versículo 10 diz: porque está escrito: mandará aos teus anjos acerca de ti que te guardem.
Versículo 11, e que te sustentam nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhes, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O problema é você. Não é o diabo, é você. Porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Mas você sabe o que é certo e o que é errado. E por que você faz o que é errado sabendo o que é errado? Você não perde a sua salvação por isso, mas você perde o reino que é tomado por esforço. E quando se perde o reino, é porque não recebeu a identidade de filho. Você nunca vai poder ir ao deserto se não tiver uma identidade de filho. É muito legal vir aqui todo sábado, curtir com a galera, ter novos amigos. Mas sabe o que realmente você quer? Passar pela porta larga e não pela estreita. Veja, eu não conheço muitas pessoas aqui, então não estou falando de ninguém. Estou falando que o Espírito está transmitindo. Você prefere a porta larga. Você esqueceu da porta estreita. Só que toda porta tem uma chave. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Vai dizer assim, ó, entrai pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil é o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Você já tentou entrar num lugar estreito? Tem gente que tem fobia, né? É por esse lugar que você tem que entrar. Mas enquanto não se descobrir o propósito, de que vale tantas coisas? Até quando as coisas de lá vão ser melhores que a daqui? Às vezes o teu cansaço pode te levar a dormir numa palavra dessa, sendo que Deus queria falar com você. Até que ponto você está disposto a que o Espírito Santo te leve ao deserto? Meu querido, Deus não força ninguém a nada, mas o único que pode fazer alguma coisa mudar na sua vida é você. Se você der a brecha certa para entrar por aquela porta estreita, mesmo se você se machucar, querido, talvez a porta esteja estreita demais para você, esteja muito difícil, talvez você se machuque muito passando por ela, mas o que tem atrás dela, o que tem atrás dela é grandioso demais. Porque quando vem a aflição, a primeira coisa que você faz é reclamar. E aí o que acontece? Quando alguém prega sobre algo de reclamação, você já lembra do pessoal do deserto, certo? Mas não lembra de si mesmo. Deus só quer conhecer o teu coração. E sabe aonde Ele vai conhecer? No deserto. Deus não cumpre agenda. Deus não cumpre horário. Ele não quer saber se você tem um churrasco daqui a pouco. Ele simplesmente quer te levar ao deserto, sabe para quê? Porque lá no deserto é só você e Deus. É lá que você pode se expressar com Ele. Você coloca Jesus dentro de uma caixinha. Quem está disposto a abrir a caixinha de Jesus que você fechou? Você está disposto mesmo a abrir a caixinha que você colocou Jesus lá dentro? Não, eu vou deixar Jesus lá, Ele está bem cuidado. Quando eu precisar dele, eu vou atrás. Ei, irmão, Jesus está pulsando dentro dessa caixa. Doido para que você abra a tampa, que Ele te encontre novamente. O Espírito Santo está precisando desse momento contigo, irmão. E a gente não precisa fazer uma música bonita, fazer um alarido todo para que você possa ter esse momento. Porque é no secreto, e no secreto, é no secreto, e no secreto acontece tudo. E adivinha? O deserto é secreto. E você pode estar em frangalhos, irmão. Você pode estar detonado aqui hoje. Teu corpo físico pode não aguentar mais. Mas sabe o que Deus está falando para você? Abre essa porta e vem até mim.
buscar-me-eis e me achareis. Ei, eu quero te explicar uma coisa. Deus não é homem para mentir. Então, se ele falou, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração, você vai achar, porque ele não é mentiroso. Sabe o que está acontecendo? Você simplesmente não está buscando. Se nós entendêssemos a grandiosidade de Deus em nossas vidas, nós estaremos prestes a se ajoelhar aqui, em qualquer lugar, e começar a clamar a Deus. Porque você não ia se preocupar com pessoas, porque você ia saber que você estava sendo levado ao deserto. Tudo que Deus quer hoje é o deserto. Até que ponto você vai lutar contra Deus te levar ao seu deserto? Ou você prefere, não, hoje eu estou cheirosinho, né? Estou com uma roupa bonita, eu não vou cair no chão aqui, não. Vou fazer isso aqui não. Deus me conhece, sabe que eu não vou fazer isso. Realmente, Deus conhece. Talvez você precisa surpreender Deus. Talvez esse é o propósito de hoje. Que você surpreenda Deus, porque talvez você não sabe o que Deus tem preparado para você. Porque, irmãos, se eu falasse aqui, ó, tem R$1 milhão aqui na frente que Deus deixou para você, você viria ou não? Mas como você não sabe o que Deus tem para você, você nem procura. Eu pergunto novamente, você já sabe qual é o seu propósito? O que você está esperando aí sentado? Sabe o que você está esperando? Uma grande música. Mas Deus não age dessa forma. Deus age por coração adorador a Ele. Deus busca verdadeiros adoradores, conhecendo pelo seu coração. E tudo que Ele quer é resgatar o teu propósito, te dar a tua identidade de filho, filho do rei. Porque existem vários reinos, mas o de Deus é o maior. E você, quando se torna um filho, você descobre o deserto que você entrou. E aí você não age como um espectador, esperando as pessoas olharem para você, porque no deserto não tem espectadores. E o que Deus quer é te aprovar. O que Deus quer é realmente mostrar que você é filho.